nós vamos iniciar a nossa reunião técnica de prestação de contas, o momento da entrega, geração, quais são os principais cuidados que partidos políticos e candidatos devem observar para entregar à Justiça Eleitoral a prestação de contas relacionada às eleições de 2020. Está conosco o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que tem a palavra. Desembargador, por gentileza. Agradeço, dona Denise, agradeço também ao Ayrton, ao Elton, e cumprimento todos os dirigentes partidários. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês para todos os esclarecimentos, e gostaria de dizer que a prestação de contas é realmente um momento muito complexo da vida partidária, da vida dos candidatos, e especialmente agora os candidatos eleitos e os suplentes no parlamento. Então, as prestações de contas que têm que ser entregues até o dia 15 de dezembro, para que possa haver a diplomação dos eleitos e dos suplentes, eu pediria que todos tentassem agilizar e antecipar essa data, evitar que chegue até o dia 15 de dezembro, justamente porque há uma maratona muito grande para as zonas eleitorais, para os juízes e servidores dos cartórios, nesse período entre 15 e 18 de dezembro, para deixar pronta a diplomação, sabendo-se que o candidato eleito que não apresentar sua prestação de contas não terá a diplomação. Então, os partidos precisam ficar muito atentos a isso e agilizar, terminar a entrega da prestação de contas bem antes do dia 15, os que puderem fazer agora, nos próximos dias, já façam, e agendamento com os cartórios eleitorais é necessário para a entrega dos documentos quando necessário, né? Então, eu também pediria que vocês agendassem com os cartórios essa entrega do que faltar ali na prestação de contas eletrônica, né? E, no mais, eu gostaria de dizer para vocês que a dona Denise Schlickman é especialíssima nessa área, ela tem uma especialidade muito grande nessa área de prestação de contas, auditoria, né? Ela é a nossa secretária de controle interno e auditoria aqui no TRE, e ela está muito capacitada para dizer para todos vocês como fazer tudo isso aí, né? E a minha parte aqui é só dar as boas-vindas a todos vocês a essa reunião técnica e sensibilizá-los para absolutamente necessidade de agilização no processo de prestação de contas e apresentação dos documentos. Quero agradecer a todos pela oportunidade que me deram, a dona Denise, ao Ayrton, ao Elton, e fico sempre à disposição de todos. Um abraço. Boa reunião. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Realizada a abertura pelo presidente do TRE de Santa Catarina, o desembargador Jaime Ramos, informamos que as perguntas devem ser enviadas para o WhatsApp da EGESC, 489-8815-7498, número que aparecerá na tela e também já foi e continuará sendo divulgado no bate-papo do YouTube. Passamos à apresentação pela secretária de Controle Interno e Auditoria, Denise Goulart Schlickman, e pelo chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Suporte, Elton Carione Carsten. Senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A nossa intenção do TRE hoje é fazer um evento breve com os senhores, uma reunião técnica, apenas para frisar as principais regras de entrega da prestação de contas, já que nós estamos muito próximos do prazo final de entrega da prestação de contas, e também algumas questões operacionais sobre fechamento da prestação de contas, geração, encaminhamento à Justiça Eleitoral, para que os senhores não tenham problemas e tenham, com isso, maior facilidade, né, no trato com a Justiça Eleitoral neste momento de entrega da prestação de contas. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar com os senhores é que a obrigação de prestar contas é de todos os candidatos. E a prestação de contas do candidato a prefeito abrange a prestação de contas do candidato a vice. Então, nós não temos uma prestação de contas separada do candidato a vice-prefeito.
Quando o titular presta, também já está prestando as contas do vice. Temos uma única possibilidade de entrega de prestação de contas do vice quando, eventualmente, e isso acontece muito raramente, o titular não presta contas. Em relação aos partidos políticos, todos os partidos políticos precisam prestar contas em todas as esferas, mesmo que constituídos sob a forma provisória. Então, ainda que a eleição seja municipal, os diretórios estaduais dos partidos políticos precisam apresentar contas também à Justiça Eleitoral, assim como o Diretório Nacional também deve prestação de contas à Justiça Eleitoral. Há, por vezes, algumas dúvidas relacionadas a quais partidos políticos devem esta prestação de contas a nós, se funcionaram ou se não funcionaram durante o período eleitoral. Então, em primeiro lugar, precisamos esclarecer que a obrigação de prestar contas de campanha eleitoral, ela não isenta da obrigação de prestar contas anuais. As contas anuais, elas referem-se a todo o período do ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, são reguladas por outras disposições legais, a lei dos partidos políticos, e as contas precisam ser entregues até o dia 30 de junho do ano seguinte. Então, até 30 de junho do ano que vem, as contas do exercício de 2020 serão prestadas. Mas, neste momento, até o dia 15 de dezembro, partidos políticos devem prestar as suas contas de campanha eleitoral. E quais são, então, os partidos que devem nos entregar contas? Todos aqueles que funcionaram regularmente durante o período eleitoral. O período eleitoral para fins de prestação de contas é aquele que começa no início das convenções partidárias e termina na data da eleição. Nos municípios em que nós só temos primeiro turno, a data de eleição do primeiro turno. Em Santa Catarina, nos municípios de Joinville e Blumenau, em que nós tivemos segundo turno, a data da eleição do segundo turno. Então, os partidos políticos que nos devem contas à Justiça Eleitoral são aqueles que estiveram vigentes neste período, que recuperaram a vigência ou tiveram revertida a sanção de suspensão de anotação partidária durante qualquer destes períodos, então prestam contas em relação ao período que regularmente funcionaram, e aqueles que começaram eventualmente este período eleitoral atuando de forma regular e eventualmente perderam vigência, ou tiveram suspensa a anotação partidária, o que não está acontecendo neste momento por conta da DI 6032, também devem contas em relação ao período em que regularmente funcionaram. Se houve a extinção ou a dissolução de algum partido político, ainda assim, os critérios são os mesmos. As contas precisam ser prestadas em relação ao período em que este partido vigeu. Neste caso, como o partido não está mais funcionando, foi extinto ou foi dissolvido, quem presta contas por ele é a esfera partidária imediatamente superior, ou os seus sucessores. Mas sempre nesse caso é preciso identificar quem são os dirigentes partidários que efetivamente geriram o partido político no período, porque eles responderão pelas contas do partido. Não é idêntica a responsabilidade de quem apresenta as contas e de quem efetivamente geriu as contas do partido político. Em relação ao candidato, nós podemos resumir as hipóteses de obrigação de prestação de contas para todos aqueles que solicitaram registro de candidatura. Não importa se houve renúncia, se houve substituição durante o período eleitoral, se o registro foi indeferido, até mesmo em uma condição de eventual falecimento, a obrigação de prestar contas, ela persiste. No caso do falecimento, quem presta contas é o administrador financeiro da campanha, ou mesmo o partido político, em relação às informações de que ele dispuser. Mas todos os candidatos precisam prestar contas. Mesmo que não tenha havido campanha eleitoral, a obrigação de prestar contas, ela persiste, e ela é de responsabilidade do candidato. A quem as contas devem ser entregues? Ao juiz eleitoral, da zona eleitoral respectiva, prestam contas o candidato, a prefeito e vereador, e o diretório municipal do partido político. Ao Tribunal Regional Eleitoral, presta contas o diretório estadual, e ao TSE, o Diretório Nacional de Partido Político. O prazo de prestação de contas, ele foi excepcionalmente alterado para a eleição de 2020, em razão da pandemia do Covid-19. Então, nós temos um único prazo de entrega
ao contrário de todas as eleições anteriores. O mesmo prazo de entrega, o prazo máximo de 15 de dezembro, é o prazo que precisa ser observado, tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno das eleições. Como nós temos o vencimento do prazo de entrega das contas no mesmo dia, para todos os candidatos e partidos políticos, o TSE aprovou a resolução 23632, agora, nos últimos dias, para estabelecer um escalonamento da entrega da parte física desta prestação de contas. Já vamos ver como isso acontecerá. Então, a prestação de contas final da campanha eleitoral, ela é composta de duas partes. A primeira parte são o que nós chamamos de metadados, são as informações de receitas e despesas que vão ser lançadas no sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. A entrega desta parte da prestação de contas, ela é feita pela internet. Como ela é feita pela internet, não há com o que se preocupar em relação ao combate à pandemia, então o prazo é rigorosamente o mesmo. Então, para todos, independentemente de serem eleitos ou não, e inclusive para os partidos políticos, o prazo máximo para entregar esta parte eletrônica, que vem pela internet, pelo SPCE, é o dia 15 de dezembro. Então, aferir se alguém prestou ou não contas será feito a partir da entrega eletrônica das contas, desta entrega que vai acontecer até o dia 15 de dezembro. Já em relação à mídia, o pendrive, onde estão gravados os documentos da prestação de contas, que são a segunda parte da prestação de contas, porque o sistema ele só recebe informações. Documentos de comprovação das contas, eles precisam ser gravados em uma mídia física e, portanto, entregues pessoalmente à Justiça Eleitoral. Por que nós não recebemos esses documentos pela internet? Porque não há estrutura física de tecnologia na Justiça Eleitoral para receber um número tão grande de informações. É um número muito grande, são documentos bastante grandes, vultosos e relacionados a todas as prestações de contas no Brasil. Então, esta parte da mídia física, ela precisa ser entregue presencialmente. E aí sim, a resolução 23632 estabeleceu uma medida que tenta combater os efeitos da pandemia, evitando que todas as pessoas se encontrem nas zonas eleitorais justamente no último dia do prazo de entrega dessa prestação de contas. Que medida é esta que a resolução 23632 estabeleceu? Os candidatos eleitos e até o terceiro suplente devem entregar a parte física da prestação de contas, esta mídia eletrônica, até o dia 15 de dezembro, no mesmo prazo em que tem que entregar a parte eletrônica das contas. Então, nós teremos que receber até o dia 15 de dezembro, nos cartórios eleitorais, esta mídia física, eleitos e até terceiro suplente. Já os partidos políticos e todos os demais candidatos não eleitos, estes não. A estes, nós solicitamos encarecidamente que entreguem a parte física de suas contas apenas a partir do dia 7 de janeiro e diluam essa entrega até o dia 8 de março, para que nós tenhamos um período maior para receber todos aqueles que vão prestar contas e, com isso, não tenhamos aglomeração nos cartórios. A Justiça Eleitoral solicita ainda, por gentileza, que os partidos políticos agendem no cartório eleitoral a entrega das contas dos seus candidatos e que apenas uma pessoa, representando o partido político, dirija-se à Justiça Eleitoral para entregar esta prestação de contas. Esta é uma medida que vai garantir a contribuição da Justiça Eleitoral com o combate à pandemia e o necessário distanciamento social. A prestação de contas, como os senhores sabem, ela é elaborada no sistema de prestação de contas de campanha eleitoral e nesta eleição nós teremos o processo judicial eletrônico, não temos mais processo físico. À medida em que os prestadores de contas vão entregando as suas contas eletronicamente, elas vão sendo autuadas e integradas automaticamente ao nosso processo judicial eletrônico, o PJE. A ausência de movimentação financeira não isenta da responsabilidade de prestar contas e provar a eventual ausência de movimentação financeira se faz com a imprescindível apresentação dos extratos bancários de campanha eleitoral,
da conta bancária aberta especificamente para esta finalidade ou de uma declaração do gerente bancário atestando que não há movimentação financeira naquela conta bancária. Todas as prestações de contas devem contar com advogado e contador. A ausência eventual do advogado na prestação de contas vai redundar no julgamento pelas contas não prestadas, porque vai restar caracterizada a ausência de capacidade postulatória. Sem advogado, as contas serão julgadas não prestadas. Há também a exigência de participação do contador, que precisa ter acompanhado as contas desde o início da campanha. A ausência de um contador vai caracterizar não a não prestação de contas, mas uma irregularidade importante que será considerada pela Justiça Eleitoral por ocasião do julgamento dessas prestações de contas. Então, a prestação de contas final, nós temos o encaminhamento pelo SPCE destes metadados, e esta prestação de contas, apenas a parte eletrônica, ela é juntada automaticamente pelo processo judicial eletrônico à prestação de contas parcial, que todos já devem ter encaminhado no período de 21 a 25 de outubro. Então, para que todos fiquem suficientemente esclarecidos, a prestação de contas ela é composta por uma parte de informações, que é lançada diretamente no SPCE, são as receitas e despesas, e esta parte é entregue pela internet. A segunda parte, a parte de documentos, esta precisa ser gravada em uma mídia eletrônica e a entrega será presencial. O envio pela internet do arquivo de prestação de contas, da primeira parte da prestação de contas, ele pressupõe que o próprio SPCE gera essa prestação de contas e encaminha pela internet. Nós vamos ver daqui a pouco como o sistema funciona fazendo esta operação. O Elton dará todas as diretrizes e explicará para os senhores como funciona para aqueles que tenham eventualmente dúvida. Encaminhando pela internet essa parte da prestação de contas, o sistema vai retornar ao prestador de contas um extrato de prestação de contas. Este extrato nada mais é do que um resumo das contas, ele tem um resumo das receitas recebidas, dos gastos realizados, se há sobras ou dívidas de campanha, e vale para o candidato como uma confirmação da entrega eletrônica desta parte das contas, dos metadados. Já a parte física, a geração dessa mídia para entrega física à Justiça Eleitoral, ela não é a mera cópia de documentos digitalizados para um pendrive, por exemplo. Não. Quem orienta a geração dessa mídia é o sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Ele faz a organização da mídia, organizando uma árvore de arquivos, identificando os documentos, relacionando esses documentos com os lançamentos do sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Então, qualquer pessoa que simplesmente copie esses dados para um pendrive e tente entregar na Justiça Eleitoral, não conseguirá. Nós temos um sistema de validação desta mídia que vai justamente identificar se aquela mídia está relacionada à parte eletrônica que foi entregue anteriormente à Justiça Eleitoral. Então, é preciso que a mídia seja gerada pelo sistema. E a mídia gravará, o sistema gravará nesta mídia documentos que tenham sido digitalizados em PDF, observando o formato OCR. OCR é uma particularidade de digitalização que possibilita o reconhecimento óptico de caracteres. Então, é possível pesquisar no documento, ele não é apenas uma foto, não é apenas uma imagem. Esta exigência está na resolução do TSE e deve ser cumprida por todos. Aquele mesmo extrato de prestação de contas que foi devolvido pela Justiça Eleitoral ao prestador de contas para comprovar que ele entregou a parte eletrônica dos dados, o próprio sistema se encarregará de gravá-lo nesta mídia física que será entregue presencialmente para que nós também tenhamos este documento no processo de prestação de contas. Então, as duas partes das contas, ainda explicando um pouquinho mais, na parte de informações e metadados, as receitas e despesas. Os documentos que irão para a mídia física, digitalizados em PDF, no formato OCR, são extratos bancários, que todos devem se preocupar que sejam completos, definitivos, não extratos provisórios de apenas parte do período eleitoral, ou com mensagens que estão sujeitos à alteração, que não têm validade legal, esses extratos não são aceitos.
Comprovantes de recolhimento de sobras, caso tenha havido sobras da conta de outros recursos, doações e da conta de fundo partidário, é preciso transferir esses valores ao partido político nas suas contas respectivas e comprovar que esta transferência foi feita. Se houver uma sobra não financeira, por exemplo, de equipamentos, de imóveis, de veículos, estas sobras precisam também ser entregues ao partido político, que assinará uma declaração de recebimento. Quem recebeu recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha precisa comprovar que houve regularidade na aplicação desses recursos. Então, todos os documentos fiscais relacionados a essas despesas já precisam ser entregues por ocasião da prestação de contas. Se por acaso, em vez de sobras, um candidato teve dívidas de campanha, estas dívidas de campanhas precisam ser assumidas pelo partido político sob pena de rejeição dessas contas. O procedimento de assunção de dívidas, ele está regulamentado na Resolução 23.607 do TSE, e ele pressupõe que o Diretório Nacional autorize esta assunção de dívida, que se apresente um acordo mencionando todas as informações relacionadas a essa dívida, todos os dados, a concordância do credor com a assunção desta dívida também, e um cronograma de pagamento da dívida que não pode ultrapassar o prazo de prestação de contas da próxima eleição para prefeito e vereador, ou seja, praticamente 4 anos. E é também preciso informar quais que vai pagar esta dívida. Um dos documentos também imprescindíveis, como já vimos na prestação de contas, que precisa ser apresentada, é a procuração do advogado. Esta já deve ter sido juntada por ocasião das contas parciais, mas se não foi feita, deve ser apresentada agora. Se sobrar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aí nós não temos a transferência ao partido político, temos o recolhimento ao Tesouro Nacional, então esta comprovação deve ser apresentada também. E, por fim, caso o candidato ou o partido tenham verificado que durante a campanha eleitoral receberam recursos de fonte vedada ou ainda de origem não identificada, precisam também comprovar que já houve a devolução desses recursos aos doadores ou o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, sob pena de a Justiça Eleitoral assim determinar. Então, os documentos da mídia precisam ser todos estes que nós acabamos de ver. É claro, dependendo de se essa circunstância existe na prestação de contas. Quem não recebeu recursos públicos não tem nada a comprovar, quem não assumiu dívida de campanha também não, e assim por diante, né? Esses documentos precisam ser digitalizados em formato PDF, com reconhecimento ótico de caracteres para viabilizar a pesquisa nesses documentos. Os arquivos não podem ser superiores a 10 megabytes, como quaisquer outras regras que instruem outros processos judiciais eletrônicos. As regras são as mesmas para o processo judicial eletrônico na Justiça Eleitoral. Então, senhores, nós aguardamos até o dia 15 de dezembro, solicitando encarecidamente que os senhores antecipem as entregas agendadas nas nossas zonas eleitorais do Estado para evitar o que nós pressupomos que haverá uma fila virtual, porque todas as prestações de contas em todo o Brasil estarão sendo apresentadas até este prazo. Em termos de candidaturas e considerando também os partidos políticos, nós estamos próximos de 650 mil prestações de contas, então a fila virtual é esperada. Por favor, antecipem a sua entrega da parte de internet para eleitos e suplentes até o terceiro suplente, e das mídias eletrônicas geradas pelo SPCE e entregues nos cartórios eleitorais também destas pessoas, eleitos e suplentes até o terceiro suplente. Os demais, não. Todos esses documentos que os senhores entregarem à Justiça Eleitoral na mídia serão incluídos automaticamente no PJE. Não é possível, por meio de petição, encaminhar esses documentos diretamente no PJE. Eles precisam ser recebidos pela mídia eletrônica para possibilitar que eles integrem as nossas bases de dados da Justiça Eleitoral e possam, assim, ser analisados tecnicamente. As contas parciais, ao contrário das contas finais, são recebidas exclusivamente pela internet. As contas finais, não. Nós dependemos da entrega da mídia física nos cartórios eleitorais também.
Eu vou passar a palavra ao colega Elton, que é chefe da seção de Contas Eleitorais e Suporte, que vai tratar com os senhores desses procedimentos operacionais de geração e entrega da prestação de contas, e ao final da exposição dele, nós vamos atender às dúvidas que os senhores eventualmente tenham. Elton, por gentileza. Elton, está sem som? Agora deu? Deu? Certo. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Como é que eu consigo? Aqui. Compartilhar a tela aqui. Pronto, todos estão vendo agora aqui a apresentação, certo? Então, o primeiro passo no SPCE Cadastro para a entrega da prestação de contas final, o que é? É justamente marcar a prestação de contas como final e clicar em gravar. Lá na qualificação, tanto do candidato quanto do partido político, é necessário marcar que o tipo de prestação de contas é final e clicar e gravar. Tivemos muitos casos na entrega da parcial onde o prestador de contas simplesmente clicou em parcial e não clicou em gravar. O que ocorreu? O prestador de contas estava pensando que estava entregando uma parcial e, na verdade, ele estava entregando somente outro relatório financeiro. Tá? Tivemos vários casos desses na entrega da parcial. Então, alerto aos senhores que o primeiro procedimento é clicar em gravar, em prestação de contas final, e em seguida clicar em gravar. Feito isso, vamos para verificação da inclusão dos documentos. Como a Denise bem falou, dos documentos que devem ser obrigatórios na entrega. Extratos bancários. Verificar se todos os extratos bancários foram anexados. Aonde? Aqui em contas bancárias de campanha. Verificar caso o candidato tenha aberto mais de uma conta bancária de campanha. Selecionar cada conta bancária de campanha através aqui do item pesquisar e adicionar o extrato bancário. Lembrando sempre que o extrato bancário de todo o período ele deve ser digitalizado num documento único. Não dá para anexar um mês e em seguida anexar outro mês. Ele vai sobrepor aquela informação. Então, digitaliza todos os extratos bancários num documento único e anexa aqui no sistema. A mesma coisa, caso tenha aberto uma conta bancária, não houve movimentação financeira, a declaração do banco ou extrato bancário sem movimentação, da mesma forma, é anexado nesse campo aqui, extratos bancários. Em seguida, as receitas. Verificar se todas as receitas, todas as doações, aquelas que era obrigatório a emissão de recibo eleitoral, aquelas em que tinha que ter o termo de cessão da doação, todos esses documentos também tem que estar vinculado à receita declarada. Então, selecione a doação, se já não fez ainda, né, e anexe os comprovantes, devido comprovante, aqui através de clicar nesse botão aqui assim. Então, selecione para justamente toda a doação, a documentação que vai ser juntada aos autos, vai ser diretamente vinculada ao lançamento da doação ou da despesa. De igual forma, as despesas, certo? Principalmente as despesas pagas com recurso do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha eleitoral, certo? Eles devem apresentar o respectivo comprovante o respectivo documento fiscal da despesa, comprovação da despesa, né? Ou é o recibo, ou é a nota fiscal, certo? Ou o cupom fiscal, dependendo de cada caso, dependendo da legislação, de que deve ser apresentado. Tá, o contrato. Então, isso aqui deve ser anexado aqui em toda a despesa, principalmente aquelas referentes a que foram pagas com recurso do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Também faz anexação de todos os documentos aqui diretamente em cada despesa lançada. Feito isso, uma vez habilitado lá como prestação de contas final, o sistema vai habilitar também o registro da sobra de campanha. Certo? Então, a sobra de campanha é necessário identificar o partido,
E a conta bancária para onde vai essa sobra de campanha, lembrando que ela deve ir para a conta ordinária do partido da esfera partidária da qual o candidato participou, ou seja, o diretório municipal. Então, é para a conta ordinária e não para a conta de campanha do partido, para a conta ordinária, certo? E aqui é que o candidato irá anexar a guia de recolhimento dessa sobra para o diretório municipal. E, por fim, nós temos outros documentos. Aqui, além do que a declaração de assunção de dívidas, a autorização do órgão nacional para essa assunção, a declaração de sobras não financeiras e justamente também a guia de recolhimento da sobra do FEFC. E qualquer outro tipo de nota explicativa é nesse campo aqui, outras comprovações. Aqui é que é anexado todo esse tipo de documento que não se enquadra nem como receita, nem como despesa, nem as informações dos representantes e bem como também nem a conta bancária de campanha. Ou seja, extrato bancário vem aqui em conta bancária, documento de receita vem aqui na receita, na respectiva doação, e documento da despesa também aqui na despesa, na respectiva despesa realizada. Então, aqui somente entra qualquer tipo de nota explicativa necessária que o contador do candidato do partido político achar que deve ser colocado, ele entra aqui. E outro qualquer documento avulso vai ser incluído aqui, nesse campo aqui. Feito isso, feito todo o registro da prestação de contas, feito toda a juntada desses documentos aqui dentro mesmo do sistema, certo? Nós vamos para a parte de gerar, enviar a prestação de contas. Daí, nessa parte aqui, vão ser aqueles metadados que a Denise havia falado. Então, é somente clicar aqui em gerar em prestação de contas, o sistema vai dar algumas mensagens. Se houver alguma mensagem que existe alguma pendência, essas pendências, certo? Ela não restringe a geração e o envio do arquivo. Tá? São somente avisos que tem alguma coisa que pode ser corrigida pelo candidato se ele quiser. Certo? Não são pendências que restringem, que impedem a geração de arquivo de envio. Gerada essa prestação de contas, enviado, irá retornar o extrato da prestação de contas, que é o comprovante que aquela prestação de contas já foi para a base de dados da Justiça Eleitoral. Esse comprovante ele vai ficar automaticamente gravado numa pasta específica, aqui dentro mesmo da pasta do sistema, que depois ele vai ser anexado à mídia de entrega. Então, gerou, enviou a prestação de contas, o próximo passo qual é? Gerar a mídia de entrega. Certo? Então, clicando em gerar a mídia, tá? O sistema vai buscar aquele extrato do que foi enviado, vai anexar, ele vai empacotar todas as informações, todos os documentos que foram anexados através do sistema, e ele vai fazer uma pasta, um arquivo só, de formato zip, e esse arquivo é que vai ser encaminhado, entregue através da mídia, de um pendrive, né, de qualquer outro documento, de outro instrumento, para a Justiça Eleitoral. Então, aqui, ó, ele vai buscar o extrato da prestação de contas na parte específica, certo? E vai juntar com todos os documentos, aqui ele está separado todo por pastas, justamente onde foram anexados os documentos que os senhores incluíram através do SPCE Cadastro. E ele vai gerar esse arquivo aqui, um arquivo com nome, uma pasta com nome entrega de mídia, e aqui dentro vai estar o arquivo que vai ser validado pela Justiça Eleitoral. Senhores, em hipótese nenhuma, o nome desse arquivo aqui deve ser alterado, correto? Ele não pode ser alterado porque ele vai impedir a validação dos documentos pela Justiça Eleitoral. Tá? Elton, posso gravar mais de um arquivo de mídia, de entrega de mídia, no mesmo pendrive? Pode ser feito mais de um. Esse pendrive, por medidas de segurança nossa, para manter esses arquivos, por código do arquivo, ele vai ser mantido pela Justiça Eleitoral. Tá? Algumas zonas eleitorais, isso aí vai depender da logística de cada zona eleitoral. Alguma zona eleitoral, ela pode gravar esses arquivos e devolver o pendrive, e outras vão reter esse pendrive e anexar num envelope que posteriormente vai ser devolvido ao prestador de contas. Tá? Então, feito isso, essa entrega de mídia aqui, esses arquivos aqui, ele é somente gravar no pendrive
ir na Justiça Eleitoral e fazer a validação. Certo? Qualquer outro problema que vocês tiverem de sistema nessa finalização para a entrega das contas, nós temos o e-mail. Em razão da pandemia, nós ainda estamos em trabalho remoto aqui no tribunal. Nós estamos atendendo através desse e-mail, que é o suportecontas@tre-sc.jus.br.